Ô Glória! Olá, gente! Olha aqui mais uma vez o diácono José Alberto para fazer mais uma live. Para honra e glória do nome do Senhor. E o tema desta live é: ninguém conhece um livro pela capa. Não é verdade? Ninguém conhece um livro pela capa. Você tem que ler o livro para conhecer, né? Para conhecer esse livro, para ter conhecimento do que foi escrito, o ator, né? O escritor, quem escreveu esse livro, o que quer dizer o escritor, né? Então, ninguém conhece um livro pela capa. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem 66 livros. São 39 livros no Velho Testamento. São 27 livros no Novo Testamento. Jesus Cristo, no capítulo 5 de João, versículo 39, ele disse: examinai as Escrituras, cuidai nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser estudada, ela tem que ser lida, estudada. A palavra de Deus, ela não tem que estar só na mão de crente. Não, a Bíblia, ela tem que estar em todo mundo. Ela tem que estar em todo ambiente. Dentro das igrejas, na casa dos crentes, na casa dos não crentes. Entendeu? Isso na faculdade, na universidade. Em todo o território nacional, internacional, a Bíblia tem que fazer parte da humanidade. A humanidade só vai ser salva através da palavra de Deus. A palavra de Deus. Você ter a Bíblia em casa como um objeto para ser visto, a Bíblia lá fechada, guardada, dentro de um guarda-roupa, dentro de uma mala, aberta no Salmo 91, nem precisava você ter Bíblia. Não é necessário você ter Bíblia para fazer isso. Não, é em vão. É em vão você ter uma Bíblia e guardar a Bíblia. Para quê? A Bíblia, o Salmo 91? Não. O salmista Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você lê a palavra, estuda a palavra, não vai pecar contra Deus, não. Não. O motivo do pecado, ter se multiplicado no mundo, né? Que toda palavra de Deus, o não de Deus, né? Que isso não está fazendo mais sentido no meio da humanidade, da sociedade, né? Não faz mais sentido, porque o não de Deus, quando o não de Deus diz não farás para ti mais escritura, homem com homem não te deitarás como se fosse mulher, né? A Bíblia condena, não farás isso, não dirás isso, não diga isso, não faça isso. O não de Deus não faz sentido, porque as pessoas não lêem a Bíblia. As pessoas não lêem a Bíblia, não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia. Tem uma Bíblia em casa só como efeito? Não. É em vão você ter uma Bíblia em casa só para guardá-la. E você vai aproveitar, não vai conhecer a história totalmente do que Deus fez, do Deus criou, a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia só veio existir, sabe, por causa do pecado do homem. A Bíblia veio existir por causa da queda do homem. A Bíblia, a palavra de Deus. Quando não tinha Bíblia, quando não tinha a palavra de Deus, que foi escrita através de Moisés, foi escrita através de Moisés, não foi escrita através de Adão, não foi escrita através de Eva, não foi escrita através de Caim, Abel, não foi escrita através de Sete, não foi escrita através de Noé, através de Abraão, através de Isaac, de Jacó. Não, a Bíblia não foi escrita através desses homens.
Não tinha Bíblia. Abraão não escreveu nada, Jacó não escreveu nada, Isaac não escreveu nada. A Bíblia só veio existir através de Moisés, quando esse povo no Egito, escravizado pelo pecado, escravizado pelos serviços braçais lá dentro do Egito, 400 anos, 4 gerações, o povo passou lá dentro do Egito, aprendendo o quê? Aprendendo o que lá dentro do Egito? A religiosidade do Egito, a questão da adoração a ídolos, né? A adoração aos deuses da mitologia grega, a feitiçaria, o satanismo, né? Isso lá dentro do Egito, isso dentro da Babilônia, da Grécia Antiga, isso dentro das nações antes da Bíblia existir, né? Isso dentro do Egito, a questão de adoração a ídolos, a adoração às imagens de escritura, isso já havia. Mas não tinha Bíblia, não tinha mandamento, né? Não tinha mandamento, não tinha Bíblia. Então, Noé, Adão, Eva, então, depois mesmo do dilúvio, Abraão, Isaac, Jacó. Então, de Jacó, aí saiu as 12 tribos descem para o Egito e fica lá escravizado por 400 anos. 400 anos. E Deus agora teria que tratar com mais de 2 milhões de hebreus, tirando esse povo do Egito, chegando, depois que esse povo atravessasse o Mar Vermelho, chegando no deserto, no Monte Horebe, Deus chama Moisés e passa as leis e estatutos para Moisés, para mais de 2 milhões de hebreus. De acordo com Deuteronômio capítulo 5, Deuteronômio capítulo 8, Malaquias capítulo 4, versículo 4. A lei, Deus passa leis, passa agora estatuto, juízo para toda Israel. Andar agora por dentro da palavra de Deus, aquilo que fosse posto, daquilo que fosse escrito por Moisés, depois de Moisés, outros que vieram surgir depois de Moisés, no caso os outros sacerdotes, né, profeta, que vieram se levantando dentro de Israel, e esses homens foram escrevendo até formar aí 39 livros do Velho Testamento para Israel. Para Israel. Para Israel. Depois que Jesus veio, né, o povo vivendo debaixo da lei de Moisés, teria que Cristo vir agora por a sua graça. E agora sai a lei de Moisés e agora a graça de Cristo. O Novo Testamento, escrito agora pelos apóstolos, não seria mais por sacerdote, não seria mais por profeta, não, seria agora pelos apóstolos de Cristo. Apóstolos de Cristo. Com base em Efésios capítulo 4, versículo 10, 11, 12, tendo Cristo cumprido todas as coisas, subiu acima de todos os céus, e deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores e profetas, querendo assim o aperfeiçoamento dos homens. Querendo o aperfeiçoamento dos homens, ao conhecimento, ter uma base sólida a respeito do Filho de Deus, Jesus Cristo, que é o Salvador do mundo, que a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, a todas as nações, né? Cristo agora, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os cordeiros mortos, que os animais mortos no tempo da lei de Moisés, servia só para Israel, pelo pecado do povo. Pelo pecado do povo era sacrificado um cordeiro, um novilho, seja lá que for, dependendo da questão, o pecado do indivíduo, que o indivíduo praticou, teria que o sacerdote matar um novilho, matar um cordeiro, matar isso, matar aquilo, pelo pecado do povo, através do sangue. Através do sangue. Mas quando Jesus veio, o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas para esse Cordeiro vir ao mundo, dependia muito de Abraão. Abraão manter firme essa promessa. Para o Cordeiro de Deus vir, teria que Abraão manter essa promessa firme. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, e de repente estava ali um cordeiro. E o Isaac disse: pai, cadê o cordeiro? Deus proverá um cordeiro para si.
E naquele momento estaria lá o cordeiro amarrado. Daqui a pouco, sacrificado aquele cordeiro no lugar de Isaac, o filho de Abraão. Quando Deus fez essa promessa a Abraão, que dele faria uma grande nação, e dessa nação estava dependendo, sim, das 12 tribos de Israel, e dessas tribos, a tribo de Judá. A tribo de Judá, quando Moisés não falou de sacerdote dessa tribo, porque os sacerdotes viria da tribo levítica, todos os sacerdotes, sim, da tribo levítica, e da tribo de Judá, Moisés nunca falou de sacerdote. Mas Moisés deixou escrito na lei o seguinte: Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. Caso vocês não ouvindo esse profeta, não aceitando esse profeta, vocês vão ser exterminados. Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. Mas um profeta semelhante a mim. Só que Moisés foi sacerdote da tribo levítica. Jesus, sacerdote da tribo de Judá. Essa é a diferença. Então, você lendo a Bíblia, você descobre isso. Mas se você não lê Bíblia, você não vai descobrir nunca isso aí, meu filho. Então, estava na responsabilidade de Abraão. Então, capítulo 14 de Gênesis. No capítulo 14 de Gênesis, para você conhecer um livro, não é pela capa, você vai ter que ler o livro. Você que vai ter que ler o livro. E o que foi que aconteceu com Abraão? Quando Deus faz promessa a Abraão, o que Deus faz a Abraão? Uma promessa que não poderia ser quebrada. Não poderia ser quebrada com base no Salmo 77. Salmo 77, o que é que diz lá? 77, versículo 7, versículo 8. Rejeitará o Senhor para sempre, não tornará a ser favorável? Voltará o Senhor atrás de alguém e cumprirá as promessas na vida dessa pessoa? Caso essa pessoa erre, caso essa pessoa venha cair no pecado, caso essa pessoa mostre fragilidade, fraqueza, quando Deus faz promessa a tal pessoa, rejeitará o Senhor para sempre, não tornará a ser favorável? Cessou-se para sempre a sua benignidade? Acabou-se já as suas promessas que veio de geração em geração? Deus fez promessa a Abraão. Abraão não poderia quebrar essa promessa. Essa promessa teria que estar intacta a todo momento da vida de Abraão. Porque estava dependendo de Jesus vir através do lombo de Abraão. Estava dependendo muito que Jesus Cristo viesse das 12 tribos de Israel, a tribo de Judá. Mas Abraão, quando Deus disse, eu de ti farei uma grande nação. E essa nação, Deus diz no capítulo 17 de Gênesis, dizendo diretamente para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. 3 coisas que Abraão teria que ter na sua vida. Era o temor, a santidade e a obediência. Jesus teria que partir de um homem santo. Jesus teria que partir de uma pessoa santa. Então estava muito dependendo de Abraão. Mas o diabo ia fazer de tudo para que Abraão perdesse essa promessa. Para que Abraão manchasse sua mão de sangue. No capítulo 14 de Gênesis, parecia que tudo estava na paz. Tudo estava perfeito. Entre Abraão e Ló. As fazendas de Ló e a fazenda de Abraão crescendo, se multiplicando. Até parecia que não ia haver contenda, que não ia haver briga entre o tio e o sobrinho. Parecia que tudo ia na paz. De repente um vento contrário soprou no meio. Eita! No meio de Abraão e no meio de Ló. Estaria agora os seus pastores, que estavam cuidando dos seus gados, das suas ovelhas, de todos os seus rebanhos, contenda, briga. Diabo faz de tudo agora. Para quê? Eita, para quê? Para que haja briga e separação.
houvesse briga e separação entre Abraão e Ló. Porque o diabo queria que Abraão manchasse seu amor de sangue, queria que ele se levantasse. E nesse momento, Abraão, crendo em Deus, isso foi importado como justiça. E estava a responsabilidade no lombo de Abraão. Jesus Cristo vinha ao mundo para salvar a humanidade. Jesus teria que partir de uma linhagem santa. De uma linhagem santa. E Abraão era esse homem, sim, porque ele creu em Deus. Abraão creu em Deus e Jesus teria que vir de seu lombo. Sim, isso desde o começo da história da humanidade. Deus disse para Adão e Eva: da semente da mulher nascerá um varão que pisará a cabeça da serpente. Mas para esse varão surgir tem que vir de uma linhagem santa. Teria que vir de Caim? Não! Teria que vir de Caim? Não! Teria que vir de Abel? Sim! Teria que vir de Abel. Porque Abel andava na presença de Deus. Abel era um homem santo. Então, para Jesus partir dessa linhagem, o diabo viu em Abel o que ele não viu em Caim. Caim, ele viu a inveja, ele viu o ódio. Porque Deus recebera a Abel, seu sacrifício, sim, a obediência, enquanto Caim, desobediência. Jesus não podia vir da linhagem de Caim, não, não! Tinha que vir de uma linhagem santa. Mas que foi que o diabo fez? Revidou contra Abel e Caim matou Abel. E como Jesus ia partir, Jesus podia ressuscitar? Podia ressuscitar Abel? Sim. Mas Deus, que confundiu a mente de Satanás por séculos, porque Deus disse: da semente da mulher nascerá um varão, pisará a cabeça da serpente. Para um filho nascer tem que ter uma relação sexual. Um filho vir ao mundo teria que ter uma relação. E o diabo ia fazer perseguição contra Adão e Eva e sua semente. Com base em Apocalipse capítulo 12, o dragão e a serpente. A mulher está grávida para dar luz. E todo o tempo Eva, grávida para dar luz. A um varão tem que ser perfeito. Caim sai da presença de Deus rejeitado. Seria errante e vagabundo sobre a terra. Daqui a pouco, lá vai Eva e Adão se conhecem. Aí, sim, vem outro filho. E nesse filho, pões o nome de Sete. E através de Sete, a genealogia santa, perfeita, estaria ali. Todos eles invocando o nome de Deus. Sim, agora Satanás, vendo que Sete, a sua genealogia, era só de homens e mulheres santas diante de Deus, o diabo diz: vou bagunçar. Aí bagunça, e o que é que acontece? Lá vem o quê? O pecado sobre a terra. Lá vem os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. Ambos se conheceram e nasceram aí ali, entre o ímpio e o justo. Nasceram a impiedade. Nasceram a impiedade e a terra enche de violência. E agora, cadê quem? Da onde Jesus ia partir? De qual obediência? De qual santidade agora Jesus ia partir? Porque Deus olha para a terra e não vê um justo sequer. E agora? Aí Deus procura, e ali encontra Noé. Homem justo, separado do pecado. Homem que não se deixava se levar pela vaidade. Homem justo e santo. Deus disse: sim, é dele. É de Noé que vai sair. Vai nascer Tera. E de Tera vai nascer Abraão. Vai nascer Abraão. Depois do dilúvio, aí vem o crescimento da humanidade através dos filhos de Noé. Jafé, Sem e Canaã. Os filhos de Noé começam agora a se multiplicar sobre a terra. Aí Deus agora, o diabo, vendo e disse: não,
Porque o negócio do diabo era sempre perseguição contra o casal. Porque um casal ia ter uma relação, ia nascer um filho que ia pisar a cabeça dele. Deus confundiu a mente de Satanás por século. Porque Satanás imaginara que um casal ia ter uma relação sexual, ia nascer um varão que ia pisar na cabeça dele. É lendo a Bíblia que você vai ter essa base de linha de conhecimento. Se você não lê a Bíblia, tua Bíblia é sempre lá em cima de uma estante, dentro de um guarda-roupa, dentro de uma mala, e você nunca faz uso dela. E você se perdendo, vai perdendo você, sua família, e a humanidade vai se perdendo por não ler a Bíblia. E o mundo caminhando para o inferno e para o lago de fogo, porque depende muito da palavra de Deus. Jesus disse, examinar as escrituras, porque cuidai-te nela, a vida eterna. E são elas que me testificam e não querem vir a mim para ter vida, para você vir a Cristo. Cristo, para vir ao mundo, teria que vir através da santidade de alguém. Temor, obediência e santidade. Temor, obediência e santidade. Temor, obediência e santidade através de alguém. Através de alguém. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O diabo. Aí nasce Tera, aí vem Tera. Tera, pai de Abraão. Quem era Tera? Com base, capítulo 24, versículo 2 de Josué. Quem era Tera? Um idólatra. Olha só, um idólatra. Fundidor de imagem de escultura. Fazia as imagens de escultura para adorar e para vender no Egito. E agora? Cadê a santidade das pessoas? Quando é que Jesus tem que vir a esse mundo? Como Jesus teria que vir? Satanás agora dá risada. Satanás agora parece estar zombando da cara de Deus. Parece que não vai haver um justo na terra para salvar a humanidade. Aí, Abraão, filho de Tera, crê em Deus. Abraão não crê nas imagens de escultura do seu pai. Não crê nos deuses do seu pai. Aí Deus diz, saia do meio da sua parentela. Saia do meio do seu pai. Saia do meio da sua parentela. Por quê? Porque Deus falava com Abraão, mas não falava com Tera. Devia falar com Tera, né? Porque Tera fazia as imagens de escultura, adorava as imagens de escultura, fazia e levava para vender no Egito. Por que Deus não falava com Tera? Porque era ele um idólatra. Adorador de imagens de escultura. As pessoas que adoram imagens de escultura, com base em Êxodo, Deus está dizendo, Êxodo capítulo 20, eu sou o vosso Deus que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagens de escultura, nenhuma semelhança dos que estão em cima dos céus, na terra, debaixo da terra, nas águas. Não te curvarás a ela, não servirás a ela, não adorarás a ela. Deus está proibindo a adoração a ídolos, fazer as imagens de escultura. Êxodo capítulo 20, versículo 23, não faça deuses comigo, não. Não faça deuses comigo, Deus de prata, Deus de ouro, não faça para vocês, não. Nem para mim, nem para vocês, não se prostre diante dessas imagens. Deus está proibindo a adoração a ídolos. E Tera, pai de Abraão, misericórdia com base, Josué capítulo 24, versículo 2, o pai de Abraão era idólatra, adorava outros deuses. E Abraão crê em Deus, Deus diz, saia, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Quando Deus faz promessa a Abraão, o diabo diz, pronto, é através disso aí, porque isso aí é um segundo Adão, esse talvez é um segundo Abel, um segundo Sete, santidade. Abraão, santidade. Sim, Jesus teria que vir do lombo de Abraão, mas o diabo ia fazer de tudo para bagunçar. Sim, o que ele faz? Uma guerra, uma briga, contenda entre os pastores de Abraão e Ló. Ló decide, faz uma escolha muito mal, ele prefere ir lá para Sodoma e Gomorra. Eita, com base, capítulo 14, lá estava o quê? Capítulo 14, sim, guerra, conflito entre 4 reis e 5 reis. Conflito entre os 5 reis de Sodoma e Gomorra. E os 4 reis invadem Sodoma e Gomorra, consegue conquistar toda Sodoma e Gomorra e leva Ló cativo. Sim, leva Ló cativo. Era tudo isso que o diabo queria. Para Abraão manchar sua mão de sangue e Deus quebrar a promessa. Deus quebrar a promessa na vida de Abraão para que Jesus não viesse. Quando alguém vem, avisa Abraão que Ló tem sido levado cativo, Abraão simplesmente compra essa guerra, compra uma guerra que não era dele. A guerra era de 5 reis. No
capítulo 14, guerra de 4 reis contra 5 reis. Os 4 reis invadem Sodoma e Gomorra. Agora Abraão vai, não consulta Deus, não pergunta a Deus se é para ir ou não, simplesmente sabia que o genro estava em perigo, estava na mão dos 4 reis e ele podia ser morto. Levaram toda a fazenda de Ló, levaram tudo de Ló. Abraão vai e compra uma guerra que era de 5 reis. A terra que foi invadida foi Sodoma e Gomorra, não foi Canaã. Se Canaã tivesse sido invadida, a guerra era de Abraão. A guerra de Abraão. Mas Abraão manchou sua mão de sangue comprando essa guerra, preparando 318 homens para matar. E o que foi que aconteceu? Lá vai Abraão, sim, mata os 4 reis. Todos que estavam no poder do rei, ele mata. Conseguindo de volta tudo que era de Sodoma e Gomorra, livrando o Aló de si, libertando o Aló. Lá vinha Abraão vitorioso, mas compensação, as promessas quebradas. Promessa quebrada, era isso que o diabo queria. Ele matou, ele manchou sua mão de sangue. Ele comprou uma guerra que não era dele. Comprou uma guerra que não era dele. A guerra era de 4 reis contra 5 reis. Quem deveria ir conquistar tudo de volta eram os 5 reis de Sodoma e Gomorra. Mas Abraão manchou sua mão de sangue. E como estariam as promessas na vida de Abraão? Com base em Salmos 77, versículo 7. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Cessou-se para sempre a sua bondade, acabou-se já as suas promessas que veio de geração em geração. Como Deus agora poderia assim? E agora? Rejeitaria Deus agora Abraão? E arrumaria outra pessoa? E colocaria outra pessoa no lugar de Abraão? Para que Jesus Cristo viesse nascer lá na frente? Para que Jesus viesse através das tribos de Israel, a tribo de Judá? Como agora seria isso? Como agora seria isso? Como Jesus poderia vir? Se Abraão quebrou as promessas. Se Abraão manchou sua mão de sangue. E agora, como é que Deus ia fazer? Aí Deus, no momento, ei, vem Abraão. Quem vem Abraão? Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Um sacerdote. E para que um sacerdote? Para que serve um sacerdote no meio do povo? Para que é? Hebreus capítulo 5. Para que serve um sacerdote? Porque todos são sacerdote tomado entre os homens, constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos seus pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados. Para que um sacerdote mesmo? Porque Melquisedeque teria que vir a Abraão como sacerdote e como rei de justiça, com base no capítulo 7 de Hebreus. Por que um sacerdote? Porque todos são um sacerdote tomado entre os homens, é a favor dos homens, nas coisas concernentes ao que é o pecado. Porque diz aqui, porque todos são sacerdote tomado entre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Lá vinha Melquisedeque. Quem? Melquisedeque. Da pessoa de Cristo. Lá vem Melquisedeque. Lá vem Melquisedeque. Sim, sacerdote do Deus Altíssimo. Para oferecer dons e sacrifícios pelo pecado de Abraão. Pelo pecado de Abraão. Porque Abraão pecou. Abraão quebrou as promessas. E como podia ser restaurado, meu irmão? Como podia ser restaurado através de um sacerdote? Lá vem Melquisedeque. Deu o pão e deu o vinho. O que representa o pão, o corpo de Cristo. O que representa o vinho, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Meu irmão, lê a Bíblia. Não fica com a Bíblia parada. Não fica com a Bíblia fechada. Não abra a Bíblia só os Salmos 91 e fica em cima de um instante. É melhor não tivesse. É melhor se você não tivesse uma Bíblia, rapaz. A Bíblia tem que ser lida. Ela tem que ser lida, tem que ser estudada. E lá vinha agora Melquisedeque pôr tudo em ordem. Pôr tudo em ordem. Sim, Deus agora ia rejeitar Abraão? Sim, como diz o Salmo, rejeitará o Senhor para sempre, não tornará ser favorável. Cessou sim a sua benignidade, acabou-se já as suas promessas que veio de geração em geração. Sim, Deus agora ia perdoar Abraão, ia continuar assim nas promessas, com a vida nas promessas de Abraão, ou teria que arrumar outro?
Se arrumasse outro no lugar de Abraão, o diabo também ia se levantar de todo jeito, para que as promessas na vida de Abraão não se cumprissem. Não se cumprisse, para que Jesus Cristo não saísse do lombo de Abraão. Jesus teria que vir através da obediência de alguém. Da santidade de alguém. Mas o que vai acontecer no capítulo 15, o que vai acontecer? Deus chega para Abraão e diz: teu povo será escravizado por 400 anos. Lá está o povo dentro do Egito, escravizado por 400 anos, e na idolatria, na feitiçaria, no satanismo, tudo lá dentro. E agora o diabo está rindo da cara de Deus, está rindo do povo. Por quê? Porque Jesus tem que partir da santidade de alguém. Aí Deus vem, levanta Moisés, tira Moisés lá dentro do Egito, liberta o povo, e Deus passa as leis e os mandamentos para toda Israel, para que o povo andasse em obediência e santidade, para que Jesus viesse através do lombo de Abraão, do descendente de Abraão, chegasse, ei, que coisa linda, né? E agora o povo vem, aí começa a andar debaixo da lei, os mandamentos, estatuto, mas o diabo não ia ficar satisfeito, mesmo tendo lei, tendo estatuto. O diabo sempre bagunçar. Por quê? Porque é perseguição contra o casal, perseguição contra Eva e Adão, perseguição contra Abraão e seus descendentes, perseguição contra a semente de Deus, até chegar José e Maria. Sim, através da obediência e santidade de alguém, Jesus teria que nascer. O diabo só imaginara que um casal ia ter uma relação sexual, ia nascer Jesus. Porque Deus disse: da semente da mulher nascerá um varão que pisará a cabeça da serpente. Então a perseguição era contra o casal. O negócio do diabo é contra a família, contra a mulher, contra o marido. Para ver bagunça, para ver separação, para ver desgraça, para ver derrota. Sabe, as promessas não se cumpriam, mas Deus complica e descomplica, Deus complica e descomplica, Deus complica e descomplica, para envergonhar o Satanás. Para envergonhar o Satanás, o diabo. Porque eles imaginaram que o casal ia ter uma relação. Não, Jesus não nasceu de uma relação sexual, não. Jesus veio através do Espírito Santo. O Espírito Santo veio e pôs Jesus lá no ventre de Maria. Para ele nascer, ele nasceu de uma relação sexual, não. Quem nasceu de uma relação sexual foi os irmãos de Jesus. Foi os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus, que é depois que Jesus nasceu, José coabitou com sua esposa, teve relação sexual com sua esposa, e sim, Maria teve filhos e filhas, sim, ela nasceu virgem, mas não morreu virgem, de acordo com a palavra de Deus. Mas você só vai encontrar isso lendo a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você vai ser sempre enganado pelos seus papas, pelos seus padres, pelos seus seguidores, ou seus líderes mentirosos que não lê Bíblia. José sim coabitou com Maria, teve relação sexual depois que Jesus nasceu. Mas enquanto Jesus nascesse, ele não podia ter relação com Maria. Mas José não conheceu Maria até que deu à luz seu primogênito. Primogênito é o primeiro. Unigênito é o único. Se Maria não tivesse mais filho, Jesus teria seu unigênito. Seu unigênito, assim como Deus é filho unigênito de Deus. Mas se Jesus fosse um filho, fosse só filho de Maria, não tivesse mais irmãos. Mas a Bíblia diz que nasceu seu primogênito, quer dizer, o primeiro. Depois Maria teve mais filhos, sim, teve filha. Isso a Bíblia mostra, mas se você permanecer com a Bíblia fechada na estante ou dentro do guarda-roupa, nisso você vai morrer, vai para o lago de fogo, vai para o inferno sem ter o conhecimento, sem ter essa base de linha de conhecimento, querido. Então venha para Jesus, leia, comece